Olá, eu me chamo Tayane, eu sou psicóloga e eu conheci o Processo Sinus em 2017. Naquela época eu já havia trilhado vários caminhos de autoconhecimento, já fazia análise há mais de 20 anos e já trabalhava como psicóloga há mais de uma década. Naquele momento, na minha vida, eu sentia falta de clareza. Existiam algumas coisas que me angustiavam e que por mais que eu procurasse entender o que estava acontecendo, as coisas não fluíam. Fisicamente, eu já tinha sido diagnosticada com amenorreia, né, e infertilidade, e tinha um problema de tireoide, um hipotireoidismo. Nas primeiras semanas de contato com a frequência, muitas coisas da minha vida mudaram. Fatos emergiram, eu tive clareza, eu tive discernimento e em menos de 6 meses a minha vida ela tinha dado uma grande reviravolta. É como se eu ganhasse uma força interna para suportar, ver e encarar muitas coisas que impediam a minha vida de fluir. E ao longo desses anos eu tive inúmeros benefícios com o processo, né? Eu tive a cura dessa amenorreia, a reversão desse quadro de infertilidade, tanto que hoje eu tenho uma filha que se chama Lara. Ao longo desses anos eu também fui diagnosticada com um câncer de tireoide, um nódulo TRAD6, e eu não fiz nenhuma intervenção médica, medicamentosa ou cirúrgica, e hoje eu não tenho nenhum nódulo na minha tireoide. Eu também tinha um problema de audição chamado otoesclerose e as circunstâncias se organizaram de tal forma que eu encontrei uma profissional capaz de fazer uma cirurgia de troca do estribo, onde eu consegui recuperar a minha audição e hoje eu escuto praticamente 100%. Então, esses benefícios físicos, eles ficam muito fáceis de explicar, mas os verdadeiros benefícios que eu tive aqui no processo, eu sinto que eles são internos e, na verdade, eles são coisas que eu busquei a vida inteira e eu não imaginava que conseguiria alcançar. Hoje eu sinto que eu consigo estar mais viva do que sobrevivendo, ter clareza nas situações, ter força interna para tomar decisões, para agir. Percebo que durante esses anos, muitos ciclos que nunca tinham sido finalizados foram finalizados e eu reconheço os efeitos disso na sobra de energia para ir adiante, para viver novos projetos. Eu lembro também que era muito comum viver num estado constante de tensão, de medo, de controle, e eu não digo que hoje é totalmente diferente, porque eu ainda estou nesse caminho e eu acho que ele é eterno, mas hoje eu experimento uma vida com muito mais leveza, com muito mais autenticidade, com muito mais verdade. Reconheço também benefícios na parte dos relacionamentos, né? Sobretudo o relacionamento comigo mesma, que eu sinto que é muito mais honesto, muito mais real. Mas isso reverbera também nos meus relacionamentos, no relacionamento com meu companheiro. Eu percebo que hoje eu vivo uma relação que não estaria disponível para quem eu era antes. Uma relação com menos idealizações, menos projeções, com mais intimidade, com mais profundidade, mais verdade, com mais pés na realidade mesmo. E nas relações familiares também, em relação com os meus pais, com os meus irmãos, eu vejo que hoje existe muito mais espaço para que cada um seja quem é, muito menos idealizações e pressões internas e externas, e isso torna as relações muito mais próximas, é muito mais gostoso estar, é muito mais leve, muito mais livre, e é por isso que eu permaneci aqui, vendo em mim os benefícios e vendo também nos meus pacientes os que entraram no processo, começam a trilhar essa jornada também os benefícios. O meu grande sonho é que todas as pessoas conheçam e se permitam experimentar o benefício de viver o seu potencial pleno como ser humano. E até isso se ressignificou para mim aqui nesse caminho, porque antes eu entendia que viver o meu potencial pleno era fazer mais, era realizar mais. E hoje eu percebo vivendo o potencial pleno
quando eu realizo em sintonia, em consonância com aquilo que realmente existe dentro de mim. Então, muitas vezes no externo, eu não chego em lugares que eu imaginava que tinha que chegar, mas eu tenho a sensação interna que eu esperava viver, alcançando essas imagens. E foi tão benéfico para mim que eu sou uma grande entusiasta desse caminho. Eu indico para todos os meus pacientes, para todas as pessoas que eu conheço, para todas as pessoas que eu convivo. E o que eu percebo como analista? Existem várias linhas e formas de pensar a psicologia, né? Mas dentro da psicologia analítica, que preza pela individuação, preza para que cada um se torne aquilo que veio nascer, eu sinto que o processo Sinos, ele nos dá condições energéticas de viver a individuação. Porque o que impede muitas vezes a gente de ser quem a gente são feridas que estão abertas, interferência, né, de complexos, de arquétipos. E quando a gente dá muito poder a isso, e não é uma escolha, né, a gente muitas vezes está enfraquecido diante dessas influências, fica muito restrito o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade real de escolher a despeito disso tudo. Então, o que eu percebo num paciente meu que está aqui no processo? Como o fortalecimento interno é um dos benefícios primários desse caminho. Esse fortalecimento interno faz com que a pessoa consiga recuperar o livre-arbítrio de escolher a partir da essência dela. Outro benefício que eu vejo é que aqui no processo Sinos, a gente não vai ficar trabalhando uma ferida. Espontaneamente, a gente vai ter condição de resolver as causas daquelas nossas feridas. E isso tem uma mudança absurda no processo terapêutico, porque num processo, primeiro a gente teria que fortalecer a pessoa para ela escolher a despeito das influências que existem. Depois ela teria as feridas, e a gente poderia passar anos trabalhando uma ferida, sem nunca ser capaz de realmente acessar a causa dela, que pode ser anterior à existência desse indivíduo. Como aqui, de forma espontânea, na medida em que a gente tem condição energética, as causas das feridas são trabalhadas, é um processo muito mais profundo. Então, a vida do paciente, ele não vai ser a partir da causa não vai ser assim, agora eu não tenho mais essa ferida atuando sobre mim. Eu não tenho nem a causa dela. Então, é um processo invertido, mas os efeitos, eles aparecem num exemplo claro. Eu vejo hoje pacientes que fazem análise e estão aqui no processo vivendo vidas que não seriam possíveis antes. Então, ele é um processo para quem se compromete de verdade e sustenta ele ao longo do tempo, que faz transformação de destino. A gente não só vive melhor com as possibilidades de vida que a gente tem, como muitas vezes a gente vai ter também a transformação dessas possibilidades, que é o que aconteceu comigo, né? Por exemplo, eu que tinha um diagnóstico de infertilidade que clinicamente seria irreversível, então dentro do meu destino não estaria a possibilidade de ser mãe. E eu não sei exatamente que causa foi trabalhada, o que eu sei que como efeito a minha fertilidade voltou e hoje eu sou mãe. Então, uma transformação de destino que eu vejo tanto na minha vida quanto na vida dos meus pacientes. Então, para quem realmente quer se conhecer, para quem realmente quer ser quem nasceu para ser, eu desconheço hoje um caminho mais profundo, efetivo e profícuo para a gente transformar o nosso destino.